uma situação que a pessoa, ela não tinha recurso emocional para lidar, gera uma sobrecarga nesse cérebro, nesse sistema de proteção. E como a gente precisa sobreviver, a melhor opção que o cérebro acha é o quê? É raptar a pessoa daquela situação. Karina, o que é um trauma? Trauma é uma falha no nosso sistema de proteção. Como assim? Bom, deixa eu te explicar. Uma pessoa que passa por um trauma, ela perde o senso de proteção que o nosso cérebro tem. O nosso cérebro, ele tá o tempo todo escaneando e buscando proteção para o nosso corpo de uma forma geral, né? Tipo, querendo sobreviver. Sobreviver, exatamente. Tá. Então, imagina, uma pessoa que passa por uma situação que nós chamamos de traumática, é uma situação que demandou tanto do sistema de proteção do cérebro dela, que o cérebro, para poder lidar com aquela memória traumática, ele fragmenta. E o que acontece? Essa parte do cérebro, que é uma parte que está responsável, né, para a pessoa se sentir segura, ela perde esse senso de proteção. Por isso, o cérebro é como se ele raptasse a pessoa da vida dela e ela passa a viver reagindo ao trauma. Nossa, tá. Tá conseguindo entender? Sim, A pessoa tá ali. Aconteceu uma situação com ela. É uma situação que ela não tinha recursos emocionais para lidar. O cérebro dela, ele sofre uma sobrecarga. Então, é como se ele puxasse a pessoa para um buraco negro. Pensa nisso. Uhum. Você tá aqui, você foi sugado. É tipo uma espécie de despersonalização, de desrealização. Exatamente. Então, o cérebro ele pode ir para evitação, ou seja, vou esquecer o que aconteceu, ou ele vai para uma espécie de tentar me proteger ao máximo e garantir que eu tenha proteção, evitando as situações que a minha memória traumática, tudo que esteja referente àquela memória traumática. Uhum. Então, ou ele entra para evitação, mas o que acontece? A evitação, a pessoa, ela perde também uma parte da vida, porque modifica a estrutura do cérebro. Não é uma coisa assim, aconteceu e você elabora e ok. Isso acontece muito. Mas tem gente que aconteceu a mesma coisa e não ficou dessa forma. Mas aí por isso que a gente fala que é uma situação que a pessoa, ela não tinha recurso emocional para lidar, gera uma sobrecarga nesse cérebro, nesse sistema de proteção. E como a gente precisa sobreviver, a melhor opção que o cérebro acha é o quê? É raptar a pessoa daquela situação ou deixar aquela imagem ali bem presente na vida dela e ela vai passar a reagir. Então, muda a vida da pessoa. Ela vai evitar qualquer coisa relacionada àquilo. A pessoa, ela passa a não existir. Existe o trauma. Existe a pessoa resistindo ao trauma. Tudo é vai como se, assim, a pessoa era uma pessoa alegre, a pessoa era mais... ela sem perceber, porque é uma mudança também no sistema nervoso autônomo, não é uma coisa só consciente. Tipo, estou evitando aquilo por conta do trauma. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tá lutando contra um gatilho. E quando o cérebro, ele acaba optando por negar esse evento e esquecer, só que ele conscientemente, ele não vem à memória, contudo, ele faz uma mudança na estrutura do cérebro, que a pessoa, ela ou entra num estágio de evitação, despersonalização, como você disse. A pessoa, ela passa a se anestesiar ou não sentir, ou ela não se entrega a relacionamentos, dependendo do trauma. Ou ela vai buscar vícios, né? Cada trauma, daí dependendo da... Não seria cada trauma. Já sei até o que você... Cada trauma gera uma resposta? Isso. Não.
Vai ser única. Mas vai gerar mais ou menos no setor, vamos supor. Ah, sim. Se existe um trauma físico, a pessoa vai ter consequências, podem ser físicas ou mentais. Mas vamos supor, se for um trauma no sentido sexual, tem mais sentido a pessoa ter evitações no sentido sexual, relacionamentos. Imagino eu. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque uma das coisas que a gente já vai começar a desconstruir aqui é que todo trauma, ele é um trauma. Ele não é um trauma, a gente não separa trauma físico de trauma emocional. Por quê? Porque o trauma, a memória emocional, se ela foi uma pessoa, que você vou usar esse exemplo, né? A pessoa foi abusada sexualmente. Uhum. Ela ficou com aquela memória onde? Na No cabeça, cérebro. no cérebro, na mente, Ela registrou aquela informação ali. Então, a informação não ficou registrada nos órgãos sexuais dela. Entendi. Não ficou só registrada na pele. Então, às vezes, o toque vai ser algo que a pessoa não vai querer. Ou tem pessoas que sofrem abusos e que ela não tem problema em relação a isso. Mas ela vai desenvolver um comportamento evitativo de confiar nas pessoas. Uhum. Não vai ter problema com relação sexual. Mas sim em confiar, em se entregar. E isso pode ser no aspecto de trabalho, isso pode ser de amizade. Ou tem pessoas que, por sofrerem abuso, ela também entende amor como abuso. Uhum. E você consegue entender que a partir dessa falha desse sistema de proteção, desse senso de proteção, e por isso que eu falo que a pessoa ela não existe mais, ela vive a partir, o cérebro dela começa a se estruturar a partir daquele trauma. Então, assim, é como se fosse uma crença central. Uhum. Fui abusada sexualmente. O meu cérebro, ele pode ter simplesmente botado aquela informação para escanteio e tentado esconder. E eu entro num comportamento de até me expor mais a riscos sexuais, a vícios, a outros tipos que a gente chama de anestesia, para não entrar em contato com a dor da memória que o trauma nos traz. Uhum. Então, é como se o nosso sistema de proteção do nosso cérebro, o nosso sistema ficasse defeituoso. Uhum. Então, para não entrar em contato com a dor, a pessoa ela busca anestesias. Quais anestesias? Aí, diversas anestesias. Inclusive, essa mudança nessa proteção, nesse senso de proteção, altera também a forma dela se ver. E todo trauma tem por trás também uma sensação de desamparo, de eu não dou conta de lidar com essa situação. Ainda que seja a nível só do sistema nervoso autônomo. Por isso que também eu falei a questão do corpo. Uhum. Tratamos trauma usando o corpo. Tá, mas então, como que a gente pode definir, assim, o que vai ser um trauma e o que não vai ser um trauma? A mesma coisa pode ser um trauma para uma pessoa e para outra não. Isso. Então, depende um pouco do ponto de vista. Não seria o ponto de vista. A gente chama de recursos emocionais que a pessoa tem para poder lidar. Recursos internos. Quando a gente fala de trauma de infância, a gente está se referindo não a um trauma que a pessoa sofreu na infância. Existem diversos tipos de traumas e que a gente só conhece o mais famoso, que é o TEPT, né? Tá. Que quer dizer o quê? O TEPT é um transtorno de estresse pós-traumático. Tá. Só que quando a gente fala que uma pessoa ela tem um trauma, ela também tem um transtorno. Só que não necessariamente um TEPT. Ela pode desenvolver psicopatologias, porque quanto mais imaturo for esse cérebro, mais o cérebro ele vai se constituir respondendo a esse trauma. Um adulto que sofre um trauma de abuso sexual, como você trouxe, e uma criança vão responder de formas diferentes. Uhum.
Às vezes o tratamento desse adulto, por ele já ter recurso, por ele já ter uma cognição, ele já não vai achar que o defeito está nele, que ele fez algo de errado, que ele fez algo para merecer aquilo. Ele vai ter a consciência que aquilo ali foi um abuso, esperamos, né? Uhum. Mas o quanto também a gente vê que a nossa sociedade, ela faz uma mudança de quem é vítima e de quem é, né? O quanto a gente culpabiliza, muitas das vezes, a vítima. Então, isso daí também pode gerar um trauma num adulto. Contudo, se foi uma criança, o cérebro daquela criança, ele passa a se estruturar. Ou seja, a evolução daquele cérebro, o modo de funcionamento que aquela pessoa vai ter, vai ser totalmente alterado. Não existe uma criança ou um adolescente, e na neurociência das emoções, o cérebro ainda está em desenvolvimento até os 25 anos. E se a pessoa tiver algum tipo de transtorno, né, de neurodesenvolvimento, ainda estende mais um pouco. Então, assim, né, 18 anos e acabou, né? Então, a gente também tem que ter isso muito claro. Então, o trauma, quanto mais nova a pessoa for, quanto mais imaturo esse cérebro for, mais ele vai responder, a vida dessa pessoa vai passar a existir como uma reação ao trauma. Porque se você entende que, imagina só, você tem um sistema de proteção no seu cérebro, que você nasce com ele, e que você sofreu uma situação que deixou ele desregulado, ele está desregulado. Uhum. E o seu cérebro ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos, até a fase adulta. E na fase adulta a gente ainda continua tendo uma neuroplasticidade. Só que, imagina esse sistema de proteção desregulado. Essa pessoa que sofre um trauma e ela passa a responder à vida dela, esse cérebro, ele passa a se desenvolver em cima do trauma. Por isso que hoje a gente precisa muito entender que a gente não sabe nada sobre trauma socialmente. Sabe? Nada. Pouquíssimo. Pouquíssimo, nada. Eu diria que nada. Muitos traumas, muitas coisas que a gente acha, é normal, ou então assim, cresci apanhando, né, e isso não me gerou trauma nenhum. Aí a pessoa tá lá na terapia, isso não foi um trauma, tá ali com uma queixa de outra coisa, de uma psicopatologia. Você vai investigar, você vê que ela não consegue aderir ao tratamento, aí você vai investigando a infância. Foi uma pessoa que sofreu um trauma que a gente chama de trauma contínuo, né, um trauma complexo. É um trauma de repetição. Ela foi exposta a diversas situações traumáticas até que chegou uma hora que o sistema dela de proteção cada vez mais foi tentando reagir. Então, imagina, um sistema de proteção que já foi desregulado uma vez, vai sendo desregulado mais uma vez. E aí ela começa a se comportar de uma maneira totalmente inadaptativa, né? No ponto de vista social. Só que, para ela, é o que ela precisa. Nesse caso de uma... Vamos tentar trazer um caso real, assim, né? Tu já deve ter tratado. Uma criança que apanhou, o que tem de consequências? Várias. A gente não tem uma, tipo, apanhou, vai acontecer isso. Tá. Mas imagina, você tem um pai que bate em você. Tá. Aí você tem uma criança que já vai ficar hipervigilante. Uhum, tipo... Porque, imagina, se mexeu e será que eu vou apanhar? Ou então, só de alterar o tom, porque hoje a gente também já entende que uma criança ser exposta a ambiente que tem uma alteração de voz, uma grosseria, já é uma violência verbal. A violência não é só física, né? Mas usando a violência física, vamos supor, uma criança que foi exposta, apanhou. Hoje, o cérebro dela pode ter entrado no modo evitativo, mas ele vai para um vício. Tem um pesquisador de trauma, um PhD, que é Peter Levine, ele fala que todo vício é derivado de um trauma. Caraca, é uma afirmação forte.
Ele fala 99% das pessoas, porque ele não pode botar 100%. Tu acredita nessa afirmação? Eu acredito. Por quê? Porque o vício, o que é um vício? É uma anestesia. Se você conseguir entender que o vício é uma forma de anestesiar e que seu sistema de proteção ele foi quebrado, você tem que buscar alguma coisa externa. Pra aliviar. Pra te dar proteção. Você não tem mais. O seu senso de autoproteção é como se tivesse violado. Então, ou a pessoa ela vai negar a partir de se anestesiando demais. E os vícios aqui, ou a gente não tá falando só de vícios, a gente tá falando de uma compulsão de pensamento também é tida como vício. Não é só aquele vício de, uma drogadicção, alcoolismo. O que na neurociência a gente vê como vício é muito mais amplo também. Uhum. Então, a gente percebe que quando a pessoa ela tem um trauma de infância, o risco é muito maior dela desenvolver uma psicopatologia. Tanto que tem um centro nos Estados Unidos, que é o CDC, é uma agência federal, né, para combate e prevenção a qualquer tipo de doença. E o que eles falam, que evitar os maus tratos é um tipo de prevenção de psicopatologias e alcoolismo. Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal.